Sabe aquela sensação de ordem, de uma certa paz no nosso dia a dia? Pois é, por trás disso existe uma estrutura quase invisível que permite que a sociedade funcione. E é sobre ela que a gente vai conversar hoje: o direito da segurança pública. Já parou para pensar nisso? O que de fato garante a paz social? O que faz com que, no geral, as coisas funcionem com um mínimo de ordem? Bom, a resposta passa por um conjunto de regras muito, mas muito bem definido. Então vamos lá. O que é esse tal de direito da segurança pública? Pensa nele como um manual de instruções do Estado. É ele que diz como o governo deve agir para preservar a ordem, para proteger as pessoas e os bens de todo mundo. Basicamente, é o que define o que pode e o que não pode ser feito na hora de garantir a nossa segurança. E para a gente entender isso direitinho, nosso papo vai seguir este caminho. Primeiro, o que é de fato segurança pública? Depois, por que ela é tão essencial? A gente vai ver as regras do jogo, quem são os responsáveis por garantir a ordem e, por fim, como tudo isso aparece na nossa vida. Vamos nessa? Ok, começando pelo começo. Para a gente poder conversar, precisamos firmar bem as bases, né? O que significa exatamente esse conceito de direito da segurança pública? Olha só que interessante, porque aqui tem uma via de mão dupla. Não é só sobre dar poder para o Estado prevenir e reprimir o crime. É também sobre colocar limites. É um conjunto de normas que, ao mesmo tempo que organiza a atuação do Estado, também diz: opa, peraí, só até aqui você pode ir. É essa balança, sabe? Para garantir que esse poder não seja usado de forma abusiva. E esse exemplo aqui deixa tudo mais claro, né? Na prática, significa que, mesmo no meio de uma operação policial, as regras continuam valendo. A casa de uma pessoa é inviolável, o processo legal tem que ser seguido à risca. Isso mostra que ninguém, nem mesmo as forças de segurança, está acima da lei. Certo, a gente já entendeu o que é. Mas por que esse sistema todo é tão fundamental para a nossa sociedade? Qual é o grande propósito por trás disso? Bom, as missões principais são essas aqui. Pensa nelas como os pilares que sustentam a paz social. É garantir a ordem, proteger a nossa vida, nossa liberdade, nossos bens e, ao mesmo tempo, regular a própria atuação das forças de segurança, para tudo funcionar dentro da lei e com respeito aos direitos de todo mundo. Agora, para entender a importância, nada melhor do que comparar, né? De um lado, uma sociedade com essas regras. A gente tem paz social, direitos protegidos, o que chamamos de Estado de Direito. Do outro lado, sem elas, o que sobra é violência, instabilidade e insegurança. Fica bem claro que essa estrutura legal não é um detalhe, ela é a base de tudo. Tá, mas essas regras não surgem do nada, certo? De onde elas vêm? Qual é o fundamento legal para tudo isso? A resposta está aqui. A base de tudo, a lei mais importante do país, é a nossa Constituição Federal de 1988. É dela que parte todo o resto, todo o sistema de segurança pública do Brasil. E dentro da Constituição, 2 artigos são a espinha dorsal de tudo isso. O artigo 144, que é tipo o organograma da segurança. Ele define o que ela é e diz quem são os órgãos responsáveis. E o artigo 5º, que funciona como a grande barreira de proteção. Ele estabelece os direitos fundamentais que nunca, em hipótese alguma, podem ser desrespeitados. Claro, além da Constituição, que dá as diretrizes gerais, existem outras leis mais específicas. Por exemplo, a lei que criou o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, para tentar integrar todo mundo. Temos o Código Penal, que diz o que é crime e qual a pena. O Código de Processo Penal, que explica como a investigação deve acontecer. E até leis bem diretas, como a de combate à tortura, reforçando aqueles limites que a gente falou. Beleza. Já vimos as regras do jogo. Agora, quem são os jogadores em campo? Quem são as instituições que colocam tudo isso em prática no dia a dia? Aqui a gente tem um bom mapa de quem faz o quê. A Polícia Federal, com uma atuação mais ampla, em nível nacional, fronteiras. A Polícia Civil, que é aquela que investiga o crime depois que ele já aconteceu. Já a Polícia Militar é a que a gente mais vê na rua, no policiamento preventivo. E, claro, os corpos de bombeiros, essenciais nas emergências. E as guardas municipais, cuidando da segurança mais local. Cada um com seu papel nesse grande quebra-cabeça. E para a gente fechar, já falamos de leis, de instituições, mas na prática, como é que a gente percebe tudo isso funcionando? Onde isso aparece na nossa vida? É mais fácil de ver do que parece. Sabe a viatura da polícia patrulhando a rua? E isso é segurança pública em ação. Uma investigação que descobre os autores de um crime? Também. Uma operação de combate ao tráfico? O atendimento dos bombeiros num acidente? Até as câmeras de segurança que a gente vê por aí? Tudo isso é a materialização daquelas leis todas. Só que talvez o maior desafio seja fazer toda essa gente trabalhar de forma coordenada.
E é para isso que existe o SUSP. A ideia é justamente essa: criar pontes. Fazer com que as polícias federais, estaduais e as guardas municipais conversem, troquem informações. Afinal, o crime não respeita a fronteira de município ou de estado, né? Então a segurança também não pode ficar presa nessas barreiras. E para fechar, fica aqui uma provocação. A nossa Constituição é bem clara. Segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Isso abre uma porta para a gente pensar, não é? Além de cobrar do Estado, qual é o nosso papel, de cada um de nós, na construção de um ambiente mais seguro? Fica aí a reflexão.